Olha, um concorrente forte à melhor série da DC chegou. E o nome dessa série é The Penguin. Galera, essa série conta de um modo muito inteligente como o Oz consegue ser um personagem tão esperto e tão sagaz que passa todo mundo pra trás, cara. Ele consegue enrolar todo mundo. A série do Pinguim mostra muito bem o quão astuto consegue ser o Oz e o quanto esperto ele consegue ser em situações que parece que ele vai se dar mal, mas aí, bam, ele tira alguma carta da manga que consegue salvar ele de algum modo dessa enrascada que ele se meteu. E um dos principais acertos dessa série do Pinguim são os diálogos dessa série, que são incríveis, absolutamente sensacionais, e ela consegue te prender do início ao fim, mesmo cada episódio tendo, sei lá, 1 hora. Olhe lá se não for realmente a melhor série da DC. Se cuida, pacificador. Meu Deus do céu. Porque a série do Pinguim tá chegando com tudo. E vem comigo nessa análise completa da série do Pinguim que eu fiz especialmente pra vocês. Vamos lá. Mas se você pisar na bola só uma vez, eu juro por Deus que te rasgo como se fosse um peixe. Você entendeu? Olá, curiosos! Esse é o canal JB Curioso, eu sou Bonfim e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, galera. Lembrando, se você já for inscrito, deixa o like, se você não for, pô, toca aqui nesse botão, porque aqui você fica sempre atualizado de tudo que tá acontecendo nesse multiverso nerd, beleza? Galera, finalmente eu assisti a série do Pinguim, tava devendo aqui uma análise pra vocês, e cara, eu nunca iria imaginar que essa série seria tão boa assim, velho. Que série incrível, galera. E ela é incrível não porque toda hora tá acontecendo alguma coisa épica, altamente gigantesca. Não, ela é épica porque cada diálogo dessa série, cada conversa, cada pequeno desenvolvimento de personagem, cara, te cativa. Lembra que eu falei da análise lá da série da Agatha? Que eu falei pra vocês que é uma série que não tem nenhum personagem cativante, não tem nenhum personagem interessante, bem desenvolvido. Esquece tudo que eu falei, porque aqui na série do Pinguim, tudo é diferente, cara. Todos os personagens são bem desenvolvidos nesses 2 primeiros episódios. Tem muitos personagens cativantes, o que é até estranho de pensar, porque cada personagem aqui que você vê, o próprio Pinguim, ele não é bonzinho, meu amigo. Cada personagem que você vê aqui nessa série, se você for prestar atenção, são todos mafiosos, bandidos, do mal mesmo, vilão. E mesmo assim você consegue entender a motivação de alguns. Você consegue até torcer por alguns personagens aqui nessa série. E quando isso acontece, você começa a perceber que essa série tem um roteiro muito bom. Um roteiro que faz você torcer por um vilão, sabe? Isso é surreal, galera. E logo de cara aqui eu já quero destacar o trabalho incrível do Colin Farrell como o Pinguim, porque o cara consegue entregar uma atuação espetacular, galera. A gente olha assim o Pinguim, a gente consegue acreditar que aquele personagem poderia facilmente existir na vida real. Ele consegue ter uma personalidade muito forte, esperta, sagaz, que, como eu já falei, enrola, passa todo mundo pra trás, sem contar o carisma. Mesmo ele sendo um vilão nessa série aqui, ele consegue ter muito, mas muito carisma, que consegue atrair a nossa atenção, fazendo com que a gente assista a série do começo até o final. E outro elogio também que eu quero dar aqui pra essa série é a ambientação, que segue exatamente o mesmo estilo de The Batman, já que se passa no mesmo universo, a cidade também é a mesma e eles conseguiram manter aquele aspecto de cidade grande, uma cidade que tá em decadência, cheia de crimes, que o governo não consegue dar conta. Olha, uma cidade realmente que tá bem perdida. E assim, galera, o primeiro episódio já começa com Gotham ainda tentando lidar com as consequências da queda do Carmine Falcone, que era o chefão do crime e era o que dominava Gotham. E agora que ele morreu, o caos tomou de conta da cidade e a polícia permanece cada vez mais perdida, tentando controlar essa situação. Bom, e nesse cenário caótico, o Pinguim, o Oswald, vê uma oportunidade de ouro. Ele que sempre foi um capanga do Falcone, agora ele vendo que o dono, chefão da cidade, tá com o caminho livre, tá com um lugar vazio, ele vê uma oportunidade de tentar assumir esse cargo. E como ele sempre esteve à sombra do Falcone, agora, meu filho, ele quer mostrar pra todos que ele tá pronto pra tomar o lugar de chefe do crime e se tornar o senhor de Gotham. E aí você deve estar pensando, ah, Bonfim, mas isso é besteira, né, cara? Como é que o cara, o Pinguim, o manco, vai se tornar o dono, sendo que o cara não faz nem parte de uma família rica? E é aqui que a série brilha, cara, porque você vai percebendo ao longo da série que o Pinguim tem uma mentalidade, tem um jeito que ele consegue vencer todo mundo na lábia, com o poder da conversa, do diálogo. E com esse poder aqui, você vai percebendo ao longo do caminho que não é tão louco assim pensar que o Pinguim pode sim se tornar um senhor senhor dessa cidade de Gotham só com o poder da lábia, porque ele passa todo mundo pra trás, cara. O Pinguim é inicialmente tratado como um capanga, alguém que só sabe seguir ordens. Bom,
Isso é o que todo mundo da família Falcone pensa. Mas ele não vai deixar isso barato não, galera. Ao longo do episódio a gente vê como o Oswald começa a se movimentar pelas ruas de Gotham, encontrando antigos aliados do Falcone e negociando sua subida ao poder. Galera, o Pinguim nessa série tem a inteligência de quem passou anos observando o funcionamento do submundo. E agora sim ele tá disposto a usar tudo que ele aprendeu pra conseguir chegar ao poder. E assim, galera, como eu já falei, a série tem um visual bem sombrio, seguindo o estilo do filme The Batman. E aqui, curiosos, o Pinguim se destaca, não só pela sua aparência, mas pela maneira fria como começa a planejar os seus próximos passos. O cara é bem calculista. Em uma das cenas mais marcantes, galera, ele faz questão de mostrar que não vai mais ser subestimado. O primeiro episódio da série do Pinguim conta basicamente como o Oz se mete numa enrascada depois que ele tá lá conversando com o Roberto Falcone, que é um dos filhos do Carmine, e depois que o pai dele morreu, agora ele tá tentando manter a reputação da família no submundo de Gotham. E aí numa conversa que ele tem lá com o Oz começa a falar algumas coisas lá, e ele dá a entender que o sonho dele é se tornar um chefão da máfia, mas um chefe que ele seja ovacionado, reconhecido por todo mundo do submundo. E aí, né, como um grande cuzão que o Roberto Falcone começa a rir da cara do Pinguim. E aí o Oz não aceita desaforo, ele não leva desaforo pra casa. O cara puxa a arma que dá 3 tiros no Roberto e já cai mortinho da Silva, já pronto pra ser enterrado. E aí ao longo do episódio a gente vai ver basicamente como o Oz vai tentar se livrar dessa culpa, vai tentar se livrar da responsabilidade de ter matado um dos principais homens, um dos principais mafiosos da cidade de Gotham, que era nada mais nada menos que um dos filhos do Carmine Falcone. E aí, no meio dessa jornada dele tentando esconder o corpo do Roberto, ele acaba encontrando e se relacionando com o Vic, que depois de tentar roubar os pneus do carro do Oz, quase tem o mesmo destino do Roberto, mas aí o Oz resolve deixar ele vivo por achar que ele pode ser útil. Então a partir desse ponto aqui o Vic vai ser bem importante, porque assim como o Oz queria, ele vai ajudar bastante o Pinguim a fazer suas tramóias. Bom, mas com a morte de um homem tão importante como o Roberto Falcone, os membros da família dele começam a suspeitar que o Pinguim, o Oz, é um dos principais suspeitos por ter matado ele. E aqui a série mostra muito mais da personalidade do Oz e de como ele consegue ser ardiloso e sagaz. Porque pensa só, você tá na mira de uma das famílias mais poderosas do submundo de Gotham, e essa família tá suspeitando que você matou um dos principais membros deles. Como é que você vai fazer pra se livrar dessa enrascada? Bom, e a pessoa que mais suspeita que o Oz tenha matado o Roberto é a Sofia Falcone, a irmã dele. Ela que, ao contrário dos outros personagens dessa série, não subestima o Oz. Porque uma coisa que o Pinguim se aproveita dessa série aqui é porque todos os personagens dela subestimam o Oz. Eles não acreditam que o Oz possa ser algo a mais do que um simples capanga, sabe? Só que a Sofia não, a Sofia Falcone é diferente. Inclusive, em uma das cenas ela fala bem no ouvidinho dele: Oz, todo mundo te subestima, mas eu não. Eu sei muito bem que você pode fazer algo mais. Na boa, Oz, as pessoas te subestimam, mas não eu. Eu sempre soube que você pode fazer mais. E vocês vão ver que não tanto nesse primeiro episódio, mas no segundo episódio, a Sofia vai ser uma pedra no sapato do Oz. Mas bom, a Sofia desconfia que o Pinguim possa ter matado o Roberto, então ela começa a torturar pra fazer o Oz falar se foi ele realmente ou não que matou o irmão dela. Mas só que o Oz tá sempre um passo na frente, porque antes da Sofia ter pego ele já tinha bolado um plano. Ele, junto da ajuda do Vic, que é aquele moleque que se aliou a ele, eles conseguem bolar um plano implantando o corpo do Roberto dentro de um carro e escrevendo uma frase no porta-mala que dá a entender que quem matou o Roberto não foi o Pinguim, e sim o Salvatore Maroni, que é de uma família que é rixada com os Falcone. E a gente vai ver muito mais dessa rivalidade dos Falcone contra os Maronis nesse segundo episódio. E aí a gente vai começar a entender mais do porquê essa rivalidade. E assim, o Pinguim dá a entender que foi o Salvatore Maroni que foi o responsável pela morte do Roberto Falcone. E aí a Sofia deixa o Oz em paz, por enquanto. Mais uma vez, o Pinguim consegue se safar de uma situação que não era muito favorável pra ele. E no final do episódio, o Oz se encontra com o Vic e ele vê que o moleque pode ser muito mais importante do que ele imaginava, porque ele pode ajudar o Oz nas suas tramóias. Inclusive, no final do episódio, ele até fala pro Vic que gente como eles tem que ficar juntos. Gente como nós tem que ficar junto. Ou seja, gente menos privilegiada que almeja chegar ao poder precisa se unir com outros iguais. Bom, já no segundo episódio, as coisas começam a ficar ainda mais complicadas para o Pinguim. Isso porque, como eu já falei antes, depois da morte do Roberto Falcone, tivemos a chegada de uma nova integrante nesse jogo, que é a Sofia Falcone. E ela já aparece no primeiro episódio, só que aqui nesse segundo episódio vai focar mais nela e vai mostrar como ela saiu do asilo Arkham, que ela estava presa, para tentar reassumir os negócios da família.
Bom, e assim como eu falei, ao contrário dos outros personagens que subestimam o Oz, ela não subestima, o que faz ela ser uma oponente mais pedra no sapato do nosso amigo Pinguim do que os outros personagens. Ela se torna uma personagem muito difícil do Oz passar pra trás. E além desse episódio explorar bastante a rivalidade que começa a se formar entre o Pinguim e a Sofia, também explora bastante da rivalidade da família Falcone com a família Maroni. Tipo, e é aqui que o Pinguim vê uma oportunidade de engabelar as duas famílias pra poder ele subir no poder. Por quê? Ele é responsável por cuidar de uma boate e de algumas operações daquele negocinho lá, ó. Você sabe, né? Só que depois daquela inundação que aconteceu lá em The Batman, por conta do Charada, a família Falcone se viu apertada pela polícia em relação àquelas operações lá. Vocês estão ligados? E aí eles decidem fechar as operações. O que vai deixar o Oz na merda, porque quem trabalha com essas operações e quem bota dinheiro no bolso dele é ele trabalhando na boate e mexendo nessas operações aí de carregamento de drogas. Você sabe, né? Então, vendo que ele vai se lascar e perder o emprego, ele bola um jeito, bola um plano pra se aliar à família Maroni, que é a rival da família Falcone. Ele oferece uma aliança pro Sal de que, tipo, ó, seguinte, já que a família Falcone vai fechar as operações, tu não quer assumir não esse negócio? Eu posso trabalhar pra ti agora. E aí, junto com essa mercadoria, a gente pode lucrar muito. E a gente pode dividir os lucros. O que você acha? Então, depois que o Pinguim lança essa proposta aí pro Sal, ele aceita essa proposta. E aqui é que tá a sagacidade do Pinguim, porque ele diz, ó, é o seguinte, Salvatore, eu vou te ajudar nessa operação, só que é o seguinte, eu vou trabalhar como um infiltrado na família Falcone. Eu vou me fazer de vítima, mas eu vou ajudar vocês lá de dentro a destruir essa família Falcone. Tá na hora de ela cair, porque ela já tá há muitos anos no poder. Bom, e um dos primeiros planos do Pinguim pra acabar com a família Falcone é interceptar e roubar um carregamento de gotas. Então ele bola esse plano junto com os Marones, e aí o Oz vai se fingir de vítima enquanto os capangas do Maroni vão lá saquear esse carregamento de gotas. E como o Oz é bem ardiloso e esperto, o plano dele funciona, dá certo. Os capangas lá do Maroni conseguem roubar a carga de gotas. E aí o pessoal da família Falcone fica tipo assim, mas como eles sabiam que o carro ia passar naquela rua naquele horário? Então é aí que eles começam a desconfiar que tem um infiltrado lá trabalhando dentro da família Falcone. E claro que pra nós a gente sabe que esse infiltrado é o Oz, é o Pinguim. Só que pros personagens da série, eles não sabem ainda. Então fica um mistério no ar. A Sofia Falcone, como é a mais esperta dessa família e a mais desconfiada, ela manda investigar alguma coisa sobre esse roubo. E ela acaba descobrindo que um dos capangas do Maroni que roubou essa carga acabou tomando um tiro e indo pro hospital. Então ela manda o capanga dela ir atrás desse capanga e sequestrar ele para que ela possa obter algumas informações e descobrir quem é o infiltrado, quem é o espião dentro da família Falcone. Então o Oz, todo feliz pelo seu plano ter dado certo, tá lá quando de repente ele é chamado pra casa da mulher do Salvatore Maroni. Então chegando lá, ela fala assim, ó, olha Oswald, aquela Sofia Falcone foi no hospital atrás do nosso capanga e sequestrou ele pra obter informações. E olha, tu sabe que se ele falar, tu ó, se lascou. Então a mulher do Salvatore Maroni, vendo que o Pinguim ia levar toda a culpa e poderia atrair uma guerra pra família dos Maronis, mais do que já tava, ela entende que não é tão satisfatório assim deixar o Pinguim vivo. Só que no meio dessa situação bem desfavorável pro Pinguim, ele tira uma carta da manga, ou melhor, do paletó, porque ele tem uma pasta que compromete o subchefe da família Falcone. Isso, galera, porque nessa pasta contém provas de que esse subchefe, esse carecão, tá sendo o amante da mulher do dono da família Falcone agora, que é nada mais nada menos que o irmão do Carmine Falcone. O irmão dele veio e assumiu os negócios da família inteiro. E esse carecão, que é o subchefe, tá sendo amante, colocando, ó, Gaia. E o Oz tem uma pasta com fotos que provam isso. Então a mulher do Salvatore Maroni vê que o Oz ainda pode ser muito útil vivo. Então ela tem outra missão pro Oz. Ela manda o Oz impedir de qualquer maneira que a Sofia consiga as informações do capanga que tá lá sequestrado, porque se ela conseguir as informações, elas vão saber quem é o infiltrado, que a gente sabe que é o Oz, e aí as operações de destruir a família Falcone vai por água abaixo. E no meio dessa loucura toda, tá rolando o velório do Alberto Falcone. E o Pinguim tem que ir até lá, porque o capanga dos Maroni tá preso lá no porão desse lugar onde tá acontecendo o velório. E o Pinguim, como é esperto, ele bola um plano pra tirar o cara de lá
e ainda incriminar o Johnny Vitt, que é o carecão que tá metendo chifre no Luca Falcone. Mas pra esse plano dar certo, galera, ele precisa da ajuda do Vic. Então o Oz manda ele implantar as joias roubadas do Alberto Falcone dentro do carro do Johnny Vitt. Só que não dá muito certo não, porque na hora que o Vic vai colocar essas joias lá, os seguranças do velório lá chegam e botam o Vic pra correr. E aí o Pinguim, na iminência do plano dele dar errado, ele decide tomar uma medida drástica, que é desviver o capanga do Maroni lá mesmo, no porão. E agora ele saiu de uma enrascada, né? Porque o cara morto não vai poder mais falar nada. Só que ele se mete em outra enrascada, porque quando a Sofia chegar lá no porão e ver que o cara foi morto, eles vão saber que o infiltrado foi lá e deu cabo no cara. Agora o Pinguim tem que bolar um jeito de se livrar dessa culpa, se livrar dessa responsabilidade e dar um jeito de se livrar da arma do crime, que é uma facazinha, tipo um estiletezinho. Bom, a Sofia chega lá no porão e vê o cara morto. Ela diz que o infiltrado tem que estar ali na casa. Então os seguranças começam a fechar a casa e prender as pessoas, não só que estavam ali no momento, mas também as pessoas que estavam presentes naquele dia do roubo da carga. E claro que o Pinguim é um dos principais suspeitos, até porque ele estava nos dois lugares nesses dias. E o grande plano dele para se livrar da culpa é criar um tumulto entre essas pessoas. E no meio desse tumulto, ele implanta a faca no bolso do capanga da Sofia Falcone. Que, ironicamente, a Sofia Falcone é a personagem mais desconfiada dessa série, cara. Ela não confia em ninguém. O único personagem que ela confia um pouquinho mais é no capanga dela. É justamente a pessoa em que o Oz implanta a faca do crime no bolso. E aí depois lá que os seguranças estão examinando, revistando todo mundo, eles encontram a faca no bolso do capanga dela. E aí, meu amigo, o próprio Luca Falcone, que é o chefão da família, mata o cara lá mesmo, fazendo o Oz se livrar mais uma vez da morte. O cara é cagado, velho. Se livra raspando. Quero ver quais os planos que ele vai bolar pra passar mais gente pra trás, porque ao longo desses 2 episódios a gente tá vendo um ganho de poder do Pinguim. Ele tá subindo, tá subindo. Quero ver como é que vai ser essa curva de desenvolvimento até ele chegar no poder. E eu queria dizer, galera, que é muito legal a gente ver a relação tanto dele com o Vic, como também eu não falei ainda, mas diante de toda essa loucura que o Pinguim tem que fazer essas tramóias pra chegar ao poder, ao mesmo tempo ele tem que cuidar da mãe dele ainda. A mãe dele que é doente, sofre de demência, e a doença dela tá cada vez piorando. Então, ao mesmo tempo que ele faz esses trabalhos sujos, ele cuida da mãe dele. E é muito legal, cara, é muito fofa a relação dele com a mãe. Eu acho que é por isso que eu falo que o Pinguim aqui nessa série tá sendo um personagem tão bem desenvolvido, porque não é só ele fazer as coisas que ele faz, as atitudes de mafioso que ele faz, trabalhando como capanga pra uma família e sendo infiltrado em outra, mas também desenvolve a parte emocional dele, como, por exemplo, a relação dele com a mãe. Nesses 2 episódios na hora que eu tô gravando, a moto passa. E nesses 2 episódios mostra pra gente um pouquinho da infância do Oswald. E a gente entende que, assim como na sociedade real, ele nasceu numa família menos favorecida, que se quiser ter um mínimo de poder numa cidade dessa, que tá instalada ao caos, como é a cidade de Gotham, tem que mexer os pauzinhos, tem que ir na base do diálogo, na lábia, pra poder subir e escalonar de nível. Todo mundo nessa cidade tá querendo ter o poder e o controle máximo de Gotham depois que o Carmine Falcone morreu. Porque depois que ele morreu, a cidade ficou um caos e o posto de senhor da cidade tá aberto, cara. Tá sem ninguém e todo mundo quer botar a mãozinha lá. Mas e aí, me conta que você já assistiu a série do Pinguim? Você gostou? Cara, se você não assistiu ainda, você tá perdendo uma série incrível, sensacional, galera. Se não for a melhor série da DC, ó, tá aqui, ó. Páreo a páreo com Pacificador. E pronto, se você gostou do vídeo, pô, toca aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum novo vídeo. Muito obrigado a vocês por ter assistido até aqui, galera. Vocês são demais. Muito obrigado, galera. Tamo junto. Pra você continuar aqui comigo, toca nesse vídeo aqui, ó, que é bem legal. Ou então nesse vídeo aqui onde eu falo sobre a série da Agatha que... Meu Deus, que série ruim. Te espero no próximo vídeo, hein? Tchau. Fui.